Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Gostaria de ficar por dentro das melhores notícias do Corinthians? Então corra, se inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu gostei. Falo também sobre o Ceará recusando proposta por Eric Pulga, atacante nos planos do Corinthians há bastante tempo. Quero falar agora sobre Eric Pulga, atacante que está nos planos do Corinthians há muitas semanas. O jogador do Ceará, de 24 anos de idade, é o artilheiro da Série B e o grande destaque do Ceará, que tem enormes chances de garantir o acesso. Depois da vitória por 4-1 na terça-feira contra o Botafogo em Ribeirão Preto, o Ceará assumiu a quarta colocação que pertencia ao Sport. Restam apenas 2 partidas para o fim da segunda divisão. A informação exclusiva que eu quero dividir com vocês é de que nos últimos dias um time da Major League Soccer nos Estados Unidos ofereceu 4 milhões de dólares para levar o Pulga do Ceará no próximo ano. Dirigentes do Vovô pensaram, repensaram e decidiram descartar a oferta, entendendo que o Pulga vale mais. Então, fica o recado para dirigentes do Corinthians: se quiserem retomar as tratativas, vão precisar desembolsar mais do que os 4 milhões de dólares. Só para acrescentar, contar que o Pulga é o artilheiro da Série B com 13 gols em 33 partidas, temporada bastante acima da média, 49 jogos, 22 gols e 3 assistências. Ceará, que tem o melhor ataque da competição da segunda divisão, vive grande fase. Tem mais uma informação importante sobre o Vovô, que mexe também com o Fortaleza. Lucas Mugni, volante, que já passou pelo Bahia, entre outros clubes do futebol brasileiro, tem vínculo com o Ceará somente até 31 de dezembro e passou a ser procurado por outros clubes, entre eles o Fortaleza, que já contratou jogadores do Ceará em tempos recentes, só para citar o João Ricardo e o Bruno Pacheco como bons nomes. O Mugni é o maior ladrão de bolas do Ceará na temporada e soma 11 assistências, além de 3 gols na atual temporada. Bom, abre aspas aqui, eu não vou dar os outros abre aspas para vocês não desconfiarem quem foi que me passou. Mas existe sim uma possibilidade do Ramon Dias permanecer no Corinthians, principalmente se o Corinthians classificar para a Copa Libertadores da América. Antes que venha alguém falando assim, Samir, mudou de ideia? Não, mudou de ideia não. O Corinthians que mudou de postura, né? O Corinthians vem de 4 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. O time que muda de resultado, o jogador que muda de futebol, o treinador que muda de estratégia. Aqui ninguém muda de informação. Aqui dá a informação do dia, que é real. Até um tempo atrás, eu que nunca cravei a queda dele, mas aqui eu já dei que se ele perdesse o clássico contra o Palmeiras, ele cairia. Aí sim, essa foi uma informação que eu dei aqui. Então a situação dele era extremamente complicada. Se o Corinthians perde para o Palmeiras depois da eliminação na Copa Sul-Americana, ele não era mais técnico do Corinthians. Mas hoje, o Corinthians praticamente elimina a chance de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, elimina essa chance de rebaixamento e o Corinthians ainda tem chances, né, de se classificar na Copa Libertadores da América. Agora, a chance do Ramon Dias, ela aumenta um pouco nesse sentido, né, de continuidade do projeto, se o Corinthians se classificar, né, para disputar uma Copa Libertadores da América. Ele tem contrato até o fim de 2025. Para ele, é claro, para o Ramon Dias e para o Emiliano, a promessa de que o projeto vai continuar. É essa conversa que o Corinthians tem tido aí com o seu técnico e a comissão técnica argentina. A gente vai ter que aguardar realmente até o final do ano. O Corinthians começa a avaliar a situação do Ramon Dias para ver se ele fica ou não no ano que vem. E as coisas vão mudando. Futebol é assim. O torcedor que depois do jogo contra o Racing queria a cabeça do Ramon, sim. Quer dizer, eu vou continuar com a minha postura, né, que eu tenho tomado desde janeiro, de informar vocês sobre as negociações, mas não cravar nada, porque a diretoria do Corinthians não tem muita certeza, né? Agora é a gente aguardar para saber o que vai acontecer. Mas hoje, né, hoje, dia 13, né, dependendo quando você for ver esse vídeo, 13, 14, né, de novembro, não dá para a gente cravar muita coisa em relação ao futuro do técnico Ramon Dias e também o futuro comando técnico do Corinthians. Enfim, se a diretoria tiver o apoio da torcida na permanência do Ramon, ele vai começar a ganhar mais força. E a diretoria do Corinthians, ela governa o clube
muito pelas redes sociais, o termômetro é as redes sociais, eles querem continuar com o projeto, e claro que também não vão falar para ele que se ele não chegar ele não vai ficar, mas enfim, é a gente aguardar e ver o que vai fazer a diretoria do Corinthians, que tem aí, né, é o apoio da torcida agora para renovar não, né, para manter o técnico Ramon Dias pro ano que vem. Questão do Roger Guedes, deixa o like aqui. Corinthians só vai fazer uma proposta pelo Roger Guedes quando tiver a certeza que o Yuri vai sair. Essa é a verdade. Enquanto, né, o Yuri estiver no Corinthians, eu acho que dificilmente o Roger Guedes vai ser contratado. Pelo que eu conversei e ouvi. Por quê? Vou te falar o que me passaram. Não dá para o Corinthians, e mesmo com o dinheiro da patrocinadora Master, trabalhar um valor do Roger Guedes com o Yuri no elenco. Não é só questão técnica e posição em campo. Então, se o Roger Guedes aceitar ganhar 3, o Corinthians vai ter que pegar os 2.200 do Yuri e deslocar para o salário do Roger Guedes. Mas vamos colocar, né, na conta que a patrocinadora do Corinthians vai ajudar. Se a patrocinadora do Corinthians ajudar e pagar 80% do salário, ou até 100% do salário, pagaria 3 milhões, né, por temporada. Se for 3 milhões por temporada, a gente tem que colocar sempre vezes 13, né? Tem 13º, tudo. Se a gente for sempre levar em conta essa questão do 13º, nós estamos falando de 39 milhões por ano. Se eu tiver errado, aí vocês me corrigem, porque eu sou ruim de matemática. Se o Corinthians fizer um contrato de 3 anos com o Roger Guedes, vai dar 117 milhões. A patrocinadora outro dia estava oferecendo quanto para o Corinthians contratar um midiático? Vocês lembram quanto foi? Lembrando que se a patrocinadora pagar, por exemplo, o salário do Guedes, pagaria, em 3 anos, aí 117 milhões de salário, mas teria que pagar mais uns 50 milhões no mínimo. Foi 57 milhões. Né? No caso do Roger Guedes, daria 117 milhões por 3 anos. Se a gente for colocar 2 anos de contrato só, né? Vamos colocar 2 anos de contrato, né? Pega aí os 3 milhões por mês. E outra, não tem valor discutido, tá? Só estou dando exemplos. Por favor, se a gente for colocar 39 milhões, né? Vezes 2, 78 milhões. Já daria mais do que os 57 milhões que eles colocaram à disposição para a contratação do Memphis Depay. E se a gente colocar mais 50 milhões, né, levando em conta que os caras não iam ganhar nada, 50 milhões no mínimo, os caras vão pedir mais do que isso, né, o Al Rayyan, a gente estaria falando de 128 milhões. É um negócio muito caro. O Corinthians teria que ajudar a sua parceira. Não dá para a parceira arcar com tudo isso. E não dá para o Corinthians hoje fazer contas, foi o que me falaram. Sabe, não dá para fazer contas hoje com o Guedes, porque tem concorrência, sem, né, saber o futuro do Yuri. Então, o que acontece? Vai depender muito do que a patrocinadora do Corinthians vai trazer do Roger Guedes. Lembra que ontem eu trouxe a informação que eles entraram em contato com o Pitombeira? Mas as coisas não são do dia para a noite. Até agora não tem nenhuma resposta. Né? O que eu descobri, que a patrocinadora descobriu e chegou até a mim, é que o Cruzeiro, por exemplo, está na parada. São esses detalhezinhos que eu passo para vocês. Ainda não